Olá pessoal, tudo bom? Nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre construções de ângulos, certo? A gente já vem trabalhando aí com compasso, com régua, esquadro e tal, então vocês vão continuar utilizando esse material agora para construir ângulos, certo? Bom, o primeiro ângulo que nós vamos aprender a construir é o ângulo que tem uma medida de abertura de 60 graus, certo? Então, para construir um ângulo dessa medida, basta a gente construir um triângulo equilátero. Vocês lembram que o triângulo equilátero é um triângulo onde todos os lados dele são iguais, certo? Pois quando a gente faz isso, todos os ângulos do triângulo equilátero ele tem abertura de 60 graus. Então, ao construir esse triângulo, por consequência, você também está construindo 3 ângulos de 60. Aí eu coloquei o passo a passo para vocês. Primeiro, vocês vão traçar uma semi-reta de origem A na posição desejada. A semi-reta está aí embaixo, tá vendo? De A. Aí depois, com a abertura de qualquer no compasso e com a ponta seca em A, vocês vão traçar um arco. Tá vendo aí o arco? E onde vocês traçaram esse arco, vocês vão agora marcar o ponto B. Tá observando aí na primeira figura, né? Aí, com essa mesma abertura que você marcou o ponto B, você vai pegar o compasso, vai colocar agora em B e vai traçar outro arco, que aí agora vai ser o ponto C. Estão vendo lá em cima? E agora é só ligar, né? Traçar uma semi-reta entre esses pontos. E aí vocês vão obter o ângulo de 60 graus, ok? Agora vamos ver como é que constrói um ângulo com medida de abertura de 30 graus e um outro com abertura de 90 graus. Bom, primeiro para o de 30. Para fazer o de 30, vocês vão construir um ângulo de medida de 60, que vocês já aprenderam no slide anterior, certo? Depois que vocês já tiverem com um ângulo de medida de 60 graus, pronto, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão traçar uma bissetriz. Por que uma bissetriz? A gente aprendeu nas aulas anteriores que a bissetriz, ela divide um ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tenho um ângulo de 60 e eu traço uma bissetriz, eu vou ter dois ângulos de 30. E não é isso que eu quero construir? Um ângulo de 30 graus, por isso que a gente vai fazer a bissetriz. Eu já ensinei a vocês como construir a bissetriz, certo? Em aulas anteriores. Se estiverem em dúvida, é só voltar lá no vídeo, explica como construir a bissetriz. Mas a figura de vocês deve ficar parecida com essa aí que eu desenhei, certo? Obtendo aí o ângulo AOC de medida 30, por quê? Porque a bissetriz, como eu já falei, se o ângulo todo é 60, a bissetriz divide por 2, vai ter dois ângulos de 30 graus. Aí vocês vão ter construído um ângulo de medida de abertura 30. Agora, vamos lá para o de 90? Bom, construímos um ângulo de medida de abertura de 120 graus. Então, construindo de abertura 120, nós vamos agora fazer a bissetriz desse ângulo, certo? Que corresponde a quanto? 60. Porque a gente já sabe o quê? Que uma bissetriz vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Se o ângulo inicial que eu construí foi de 120, quando eu passo a bissetriz, eu vou obter dois ângulos de 60. Depois, aí nós temos, observem na figura, que PQR é obtido pela medida de abertura de 90 graus, ou seja, 60 mais 30. Então, aí a gente pegou os dois ângulos que a gente já tinha aprendido a construir. Vocês já aprenderam a construir o de 60 e já aprenderam a construir o de 30. Somando os dois, vai dar o ângulo de 90 graus. Aí vocês têm aí RQP, que é o ângulo de 90 graus. Construção de retas perpendiculares. Então, a gente já aprendeu a construir retas perpendiculares e paralelas a uma reta dada, usando régua e esquadro. Mas, para aprender a construir duas retas perpendiculares usando a régua e compasso, é necessário que você analise os exemplos aí. Primeiro, se você quiser traçar duas retas perpendiculares quaisquer, então basta traçar um ângulo de medida com abertura de 90 graus e prolongar os lados deles. Por quê? Basta fazer isso porque a gente viu lá, em aulas anteriores também, que para uma reta ser perpendicular com outra, ela tem que formar, na interseção dela, ângulos de 90 graus.
Então, é isso que vocês vão fazer, como está aí mostrando na figura do lado. Vocês vão ter uma reta que a interseção dela com a outra reta vão formar ângulos de 90 graus, certo? E se você tem uma reta R, como vocês podem observar aí na figura, e um ponto P, e quiser construir uma reta S perpendicular a R, e que passa pelo ponto P, o que é que vocês devem fazer? Primeiro, vocês têm que analisar onde é que está o ponto P, passar uma reta perpendicular, ou seja, uma reta formando um ângulo de 90 graus, ok? Como tem mostrando aí na figura onde tem primeiro caso, né? Digamos que aí tem o segundo caso, que P é fora da reta. Então, o que é que vocês vão fazer também? A mesma coisa. A partir do ponto P, vocês vão traçar uma semirreta, onde, quando ela for ter interseção lá com a reta R, os ângulos formados também sejam de 90 graus. Então, tanto o primeiro caso com P dentro da reta, como no segundo caso com P fora da reta R, em ambos os casos, vocês vão precisar traçar uma semirreta, onde a interseção entre R e S formem 4 ângulos de 90 graus. Agora, vamos ver construção de retas paralelas. Então, dado uma reta R, existe no mesmo plano infinitas retas paralelas a ela. Vamos estudar uma dessas retas em particular, aquela que passa por um ponto P dado. Então, considerando a reta R e um ponto P, que não pertence à reta R, essa particularidade é importante, certo? Ele não vai pertencer à reta R. A gente pode construir uma reta S, que passa por P e que é paralela a R. Para isso, vamos usar o fato de que um losango tem todos os lados com medidas de comprimento iguais e que os pares de lados são paralelos. Então, vamos acompanhar aí a construção. Mostrar para vocês agora como é que a gente vai construir essas duas retas paralelas. Vocês vão fazer o seguinte. Primeiro, vocês vão marcar um ponto A. Olha aí para a figura, tá vendo o ponto A? Pronto. Então, E esse ponto A está sobre quem? Sobre a reta R. Estão vendo aí de vermelho a reta R? Então, vamos lá. Com a ponta seca do compasso em A e com a abertura correspondente a AP, determinamos o ponto B sobre essa reta. Então, aí, tá vendo que a gente pegou, vocês vão pegar o compasso, certo? De A e vão marcar um ponto que vocês vão chamar de B. Estão vendo onde está B aí? Pronto. Então, agora com a mesma abertura que você usou antes no compasso, vocês vão traçar 2 arcos com a ponta seca em B e depois em P, certo? E a interseção entre esses arcos vai determinar o ponto C. Então, aí, observe, a gente vai pegar, vai botar o compasso em B, marcar um arcozinho. Se vocês forem olhar lá em C, vocês vão ver que tem 2 arcos, né? O primeiro arco foi marcado com a ponta do compasso em B e o segundo com a ponta do compasso em P. Aonde esses arcos intercedem, vocês vão marcar o ponto C, certo? Aí, vamos lá. Como AP é igual a AB, que é igual a BC, que é igual a PC, se vocês tiverem dúvida, olhe detalhadamente aí esses pontos na figura, certo? Devagarzinho. Vejam que realmente eles têm a mesma medida e a gente pode garantir isso, porque nos passos anteriores vocês viram que a gente usou o compasso com a mesma abertura para marcar todos esses pontos, então eles vão ter as medidas iguais. Então, com isso, nós vamos ter que A, B, C, P é um losango que tem retas paralelas. E a reta paralela vai ser quem? A reta R, que foi que nós iniciamos. E a reta S. Quem vai ser a reta S? Vai ser a reta que a gente vai marcar contendo tanto o ponto P como o ponto C. E agora a gente pode afirmar que essas duas retas, R e S, são paralelas. Bom, agora eu trouxe para vocês aqui uma atividade, certo? Onde vocês vão construir ângulos, né? Que eu já ensinei para vocês como construir alguns. Outros vocês podem também estar usando não só a régua e o compasso, mas também usando o transferidor, a depender da questão. Tem questões que eu já peço claramente que não é para usar transferidor, porque com as instruções que eu dei para vocês, dá para vocês construírem sem precisar de transferidor, só com régua e compasso, certo? Também tem algumas questões aí, questões falando sobre as retas paralelas e as retas perpendiculares.
Essa questão, por exemplo, aí que vocês estão vendo agora, vai falar sobre as retas, certo? E é isso, pessoal. Então, respondam as questões, certo? Com base no assunto da aula de hoje. E na próxima aula, como a gente já está fazendo, né, desde o início, eu vou estar corrigindo essa atividade. Mas eu preciso que vocês realmente façam, tenham no caderno anotado bonitinho, tá bom? E na próxima aula a gente só vai tirar as dúvidas que possa ter tido na realização das questões. Então, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima.